Olá, bem-vindo ao Jump Dicas. O meu nome é Jonatas, sou desenvolvedor front-end da Jump Label e hoje vamos aprender uma maneira fácil e simples de organizar o Story do Vuex junto com seus módulos do Vue. Pronto? Bom, após você criar um projeto Vue, você vai ter as seguintes pastas: Assets, Components e o Story. Se você, ao criar um projeto Vue, você colocou, né, no Vuex o seu Story, se você usa o Story. E ok. A forma de como o Story ele te apresenta seria, no caso, com os módulos State, Actions e Mutations, né? Só que aqui a gente vai utilizar de outra coisa. A gente vai usar de uma maneira muito mais simples a forma de como vamos organizar o nosso Story, e não só organizar o Story, mas como também os módulos do nosso projeto. O que que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta chamada Módulos. Dentro dessa pasta Módulos, eu criei uma pasta chamada Auth, que seria, no caso, o primeiro módulo, chamado de Auth, Auth de autenticação. E dentro desse módulo você poderia ter várias coisas, componentes, styles, personalizados e tudo mais. Nesse caso aqui eu só tenho duas pastas, no caso seria pages, que seriam as páginas desse módulo, que por enquanto está vazia, e o nosso story. Então a ideia é que de cada módulo vai ter um story de organização referente ao módulo do story, do Vuex, né? Como é que isso aqui funciona? Aqui nós vamos criar um JS chamado Actions, que vai ter aqui as nossas Actions. Vamos criar aqui um ponto JS de Mutations, onde vai ter as nossas mutations do nosso Story. E o nosso State, que é onde a gente vai colocar as nossas variáveis do estado do Story. E após você criar esses arquivos e colocar as informações nele, né, exportando as informações, você dentro do seu index.js, você vai conseguir pegar todas essas informações, todas as coisas que você está exportando dos outros .js e exportar como um todo todos esses componentes, né, todas essas informações. E você fazendo essa exportação, você está exportando todas as informações que vão dentro do módulo, né? Então aqui a gente está dentro do módulo. Aqui eu coloquei o namespace para fazer com que você chame o diretório lá do story, tudo normal. E beleza. E aí, fora do Story, você tem que exportar, fora do Story e do Alt, você dentro da pasta Alt, você vai ter que criar um index.js dizendo que o módulo Alf está dentro da pasta Story. Então aqui a gente está exportando o módulo como um todo. Depois você vai fazer o seguinte, você vai criar dentro do seu Story, da sua pasta Story, um arquivo chamado módulos.js. Pode ser qualquer nome, mas eu coloquei aqui como módulos.js. E aqui, de todos os módulos que você for criar, você vai ter que chamar eles dessa forma, né? A gente vai fazer o seguinte. Aqui vale a pena também citar uma coisa, um detalhe. Aqui, lembrando que eu estou exportando esse cara, por default, ele viria nulo. Aqui eu estou exportando ele como o nome story, tá? E aqui dentro do módulo eu estou pegando esse nome story e dizendo que, olha, esse cara é o mesmo que alpha, né? Quase como renomeando o módulo, né? De story para alpha. E aqui eu estou dizendo o caminho dele, de onde você tem que importar esse cara. E aqui no módulos, e aqui se você tivesse outro módulos, né, você faria a mesma coisa, só que de outra forma. Você colocaria story as data source, por exemplo, e assim sucessivamente, em todos os módulos. E colocaria aqui dentro do export default data source. Caso aqui não é o nosso caso, eu só estou exportando um módulo só. Então aqui nós temos simplesmente o nosso módulo. E aqui dentro do index.js, onde ficam todos os nossos arquivos, a gente vai importar todos os módulos e colocar dentro do Wikstory. Simples e prático. Dessa forma você vai ter um código mais organizado. Os diretórios eles já estão pré-organizados, teoricamente, né? Aqui você vai ter que criar uma pasta chamada core e o jogo iria embora, né? Mas não vou criar aqui no caso. Acabei criando. Enfim, dessa forma você tem um nível de organização muito mais simples com o Vuex, e não só com o Vuex, também com o seu projeto como um todo, né? É isso. Essa foi a dica sobre o Vuex Story e uma maneira mais simples de organizar eles. Se você tiver alguma uma dúvida, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo que nós iremos responder você o quanto antes. Obrigado por assistir. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.